Bom dia, irmãos. Hoje estamos aqui, um diazinho, um solzinho, né? Um dia mais gostoso. O último dia que eu dei aula aqui estava um frio danado, tinha meia dúzia de pessoas aqui. Mas está um dia mais gostoso. Vamos orar, irmãos, para nós começarmos a nossa aula. Deus Santo, obrigado, Senhor, por esse dia. Te peço que o Senhor fale aos nossos corações, que nós possamos entender mais sobre a sua palavra, sobre aquelas histórias que nós ouvimos há muito tempo, Senhor, que o Senhor nos faça compreendê-las melhor, que nós possamos enxergar as tuas verdades, a salvação de Cristo, a tua graça em todas elas, Senhor. Obrigado pela sua bondade, pela sua graça derramada sobre as nossas vidas. E seja conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o meu tema de hoje é um tema, não é apenas um tema, né? Eu vou tratar sobre as histórias de Babel, a Torre de Babel, Melquisedeque e Abraão. Então, na última aula, né, o reverendo Lucas tratou sobre Noé e a gente vem passando ali pelo relato de Gênesis nessas histórias. E a nossa intenção é abordar essas histórias pelo ponto de vista da teologia bíblica, como a gente tem tratado. Então, nós estamos tratando alguns pilares da teologia bíblica: criação, queda, redenção e consumação. Então é importante a gente olhar para essas histórias e achar esses pontos. A gente tratou, por exemplo, os mandatos: mandato espiritual, mandato cultural e mandato social. É importante a gente olhar para essas histórias e achar nelas como que esses mandatos são expressos. Também o Lucas tratou bastante, né, o Lucas e o Arsênio, a ideia de mediador, reino e pacto, que também são pontos importantíssimos da teologia bíblica. Então a ideia é que a gente consiga enxergar nessas histórias esses pilares do cristianismo. Esses pontos de vista, essa ótica, são formas como nós devemos olhar para a Bíblia e ver como ela é uma unidade. Então, quando eu olho para criação, queda, redenção e consumação, eu tenho que olhar para a Bíblia como um todo e ver ela como um todo e ver como que esses pontos, esses pilares me fazem enxergar unidade. Como ela tem uma unidade que vai de Gênesis a Apocalipse, e tudo isso faz com que ela não seja livros aleatórios que foram juntados, que seja um amontoado de textos e frases ali. Isso mostra que a Bíblia ela foi escrita, foi dada por Deus, escrita por homens que Deus inspirou, e que Deus criou uma unidade. Deus não simplesmente deixou um monte de escritos lá. Deus criou uma unidade de uma única história, que é a história da redenção. Tá bom? Então, para começar, irmãos, vamos ler esse texto da história de Babel, lá em Gênesis 11. Gênesis 11, versos de 1 a 9. Vamos fazer a leitura. Lucas, você faz a leitura, por favor? Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Simear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam.
E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor e dispersou dali para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhes, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra que dali o Senhor o dispersou por toda a superfície dela. Irmãos, para a gente começar, de algum tempo atrás já, eu venho seguindo a regra do Jorge de começar com aquecimento, né? Então, queria perguntar para os irmãos, o que vocês, nesse texto aqui, qualquer coisa assim que você vê um destaque aqui, alguma coisa que você olha e fala assim, ó, isso aqui merece algum destaque. Alguém, em todo esse texto que nós lemos, alguém tem alguma coisa assim que fala assim, ó, isso aqui tem alguma importância, tem alguma relevância no texto? Quem que... Uma coisa que sempre me chamou a atenção nesse texto foi que o Senhor desceu ali, né? O Senhor desceu ali. Então, ele chamou a atenção aquilo ali, aquela situação, aquilo que o povo estava fazendo ali. Eu vou fazer um destaque aqui, irmãos. No verso 4, fala que eles disseram, né? Vamos edificar uma cidade para que chegue até os céus e nos tornemos célebres. Quem que destaca mais alguma coisa do texto? De alguma coisa que acha importante. Quer falar uma coisa, Gisele? Quando ele fala tornemos-nos célebres, eles queriam ter algum, sei lá, que o nome fosse... Fama, né? A celebridade, o nome deles, eles queriam que o nome deles se tornasse célebres, famosos, né? Pode falar, Lucas. Que ele mudou a língua de todos também. Isso é importantíssimo, né, no texto. Mais alguém, irmãos? Assim, irmãos, antes de começar, né, a gente não é uma aula exaustiva sobre o tema, até porque nós temos três pontos hoje, né? Mas a gente vai ver alguns aspectos, né, por essas óticas, como eu disse. Então, como que a gente vê aqui a ideia de um reino, de um mediador ou de um pacto, de criação, queda e redenção? Como que a gente vê esses pontos nessas histórias? Então, inclusive, se algum irmão perceber aqui, ó, a gente está estudando, e aí você fala assim, ó, eu estou vendo aqui queda, eu estou vendo aqui que tem um princípio de queda ou de redenção, então me chama e fala, porque é importante. Eu acho que essa é uma das ideias principais da gente estudar teologia bíblica. Nós encontrarmos nos textos, nas histórias bíblicas, como que elas têm uma unidade. E essa unidade é essa repetição desses temas. Tá? Então, quando nós lemos Gênesis de 3 a 11, dos capítulos 3 a 11, nós temos algumas histórias, começando lá por Gênesis 3. Gênesis 3 é a história da queda do homem, certo? Adão e Eva caem ali em Gênesis 3. Então, Gênesis 4, nós temos a história de Caim. Caim assassinando o seu irmão. Depois, na continuação, nós temos as descendências deles. Em Gênesis 5, nós vemos que o texto começa a falar sobre... continua falando sobre os descendentes de Adão, né, de Caim. E em Gênesis 6 nós vemos Noé. Então, Gênesis 6, 7, 8 e 9, nós vemos o texto tratando sobre Noé. Gênesis 10, nós temos depois de Noé e todos aqueles que saem da arca, as suas descendências. Nós temos a continuidade do mundo. E Gênesis 11 chega na história onde nós estamos, Babel. Quando nós pegamos de Gênesis de 3 a 11, tem um tema que é importante aí a gente perceber, que é a crescente rebelião contra Deus. Em Gênesis 3 nós vemos Adão e Eva pecando.
eles têm uma ordem de não pecar, e eles de não pecar não, de não comer daquele fruto, e eles vão lá e comem, e eles acabam pecando. E nós vemos um princípio de autonomia ali. Eles não querem estar ali debaixo da vontade de Deus, obedecendo a Deus. Eles buscam autonomia, eles buscam fazer a sua própria vontade. Então nós vemos o pecado. E nós vemos o pecado como uma crescente. Em Gênesis 4 nós já vemos o primeiro assassinato do relato bíblico. Nós vemos Caim matando Abel, seu próprio irmão. Depois nós vemos Gênesis 6, fala como o mundo como a humanidade havia se tornado má de uma forma como não havia acontecido antes. Então Gênesis 6:5 fala que toda a humanidade era má e era continuamente mal seus desígnios, como que eles eram maus de uma forma como não sem precedentes. E depois nós temos o dilúvio, e Deus vem e faz uma nova criação. Nós temos a ideia de Deus está criando nova todas as coisas. Então, vem o dilúvio e toda aquela população morre, com exceção daqueles que Deus escolhe salvar. E nós temos a continuidade do texto. Gênesis 10, não dá para lermos, irmãos, mas nós vemos várias daquelas nações ímpias, nós vemos durante todo o período de juízes, dos reis, dos profetas, nós vemos o seu início. Então, aqui em Gênesis 10 fala sobre o início de Nínive, que foi uma cidade que teve origem com Nimrod, e várias, Canaã, aqueles povos ali próximos, Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, vários povos que nós vemos durante todo o relato bíblico que são povos ímpios. Então, nós vemos aqui que esses povos não são o povo de Deus, são homens pagãos, homens ímpios. E aí, em Gênesis 11, nós vemos talvez uma expressão de tudo isso, de como que isso vem tomando forma e como que a maldade continua. Às vezes a gente pode pensar ou parecer que ali em Gênesis, ali no dilúvio, Deus zerou tudo e deu uma amenizada, mas se em Gênesis 6 o povo era muito mau, ele era mau de uma forma como não havia antes, como não se conhecia antes, aqui na Torre de Babel nós vemos como o homem é mau a ponto de querer chegar ao céu, ser um povo de renome, como a Gisele falou. Eles querem ser conhecidos pela sua grandeza. E não é só uma grandeza, sei lá, algo aqui nesse âmbito. Eles querem ser vistos por todos, por achegar-se a Deus, por ser... eu acho que traz uma ideia de ser como Deus, chegar nos céus. Então, veja como há uma crescente. O mal não parou ali no dilúvio, mas o mal continua... Obrigado. Pode deixar. O mal continua crescendo. A humanidade continua pecaminosa e cada vez mais pecaminosa. Pode ir por aqui. E cada vez mais pecaminosa. Então, esse é um tema importante que a gente precisa enxergar. Outro tema importante, o juízo. Desde Gênesis 3, a gente vê que Deus vem tratando a impiedade com juízo. Em Gênesis 3:15, nós vemos a queda do homem. E nós vemos Deus proferindo juízo contra a serpente, contra Adão e Eva. Então, cada um tem a sua punição. E nas histórias seguintes também, nós vemos Deus tratando a impiedade com juízo. Nós vemos ali em Caim, nós vemos no dilúvio. Então, Deus manda um dilúvio que iria exterminar os ímpios, os homens maus. E não que Noé fosse alguém ali extraordinário, mas Deus, pela graça, escolheu Noé, que era um homem fiel a ele, apesar da sua humanidade. Deus escolheu Noé e separou ele para dar continuidade
na nova criação, no seu povo. Então, a gente vê muito forte e claramente ali o juízo no dilúvio, em Noé, mas aqui nós vemos também, em Gênesis 11, nós vemos o juízo de Deus descendo, né, como o Lucas falou, descendo até eles e espalhando eles, né, fazendo com que eles não tivessem mais essa unidade que eles queriam. Esse é um tema importante. Nós vemos a graça de Deus sendo revelada. Então, desde Gênesis 3, desde Adão e Eva, nós vemos como que Deus foi gracioso com eles. Qual era a promessa que eles tinham caso eles pecassem? A morte. E eles não morreram fisicamente. E sendo a punição a morte, eles poderiam ter morrido fisicamente. Mas Deus tinha um plano do seu povo. Eles morrem espiritualmente, mas Deus, graciosamente, tem todo um plano da redenção. Nós vemos que ali, quando é proferido o juízo, ali mesmo, Deus já fala que viria alguém que iria redimir essas coisas. Então, desde ali de Adão e Eva, nós já vemos a graça de Deus. Nós vemos a graça de Deus com Caim, no dilúvio. Deus separa alguns que não... Deus não separa Noé e sua família pelas suas obras, pelo quanto eles eram bons. O texto fala que Noé achou graça diante de Deus. Então, Deus é gracioso. E aqui nós também vemos a graça de Deus no sentido de que Deus espalha esse povo, mas ainda assim, Deus não proferiu, apesar da maldade deles e do desejo do coração deles, Deus não proferiu algo maior, uma punição maior, um juízo maior. Eu acho que isso tem até relação clara com o dilúvio, quando Deus fala que não voltaria, né, a exterminar o povo. Não haveria algo semelhante ao dilúvio. Então, nós vemos também a graça percorrendo essas histórias, a graça de Deus. E é importante isso, irmãos, é importante nós vermos essas unidades. Nós vemos como que, nessas histórias, nós vemos a maldade do povo. Mas, se você virar uma página, 5 ou 200 páginas da Bíblia, você vai abrir e você vai ver ali a maldade do homem, da humanidade. Nós vemos repetidamente a graça de Deus, nós vemos repetidamente como que Deus não pode ser conivente com o mal, com o pecado. E Deus, sim, emite juízo contra o pecado. Deus não é um juiz que deixa as coisas impunes. A impunidade em Deus é punida. Mas, paralelo ao juízo de Deus, nós temos a graça de Deus. E tudo isso anda junto. Deus escolheu o seu povo e caminha junto com eles com graça. Então, são pontos importantes para nós enxergarmos. Nós vemos que a diminuição do tempo de vida humana. Então, na última aula, o reverendo Lucas até falou, né, do texto de Noé, aquela interpretação que é difícil de fazer, se falava sobre 120 anos, né, do tempo ser aquele. Então, esse tempo de 120 anos seria a redução da duração da vida das pessoas, ou seria só o tempo de até quando viria o dilúvio. E é um texto difícil, mas claramente, independente daquele texto, nós vemos a diminuição do tempo de vida. E isso pode fazer parte do juízo de Deus para com a humanidade. Nós vemos que esse é algo importante. Quando nós olhamos para as histórias bíblicas, nós temos que ver que há uma progressão, há uma ideia que está sendo traçada. Não é um amontoado de histórias. Então, nós temos ali, nos primeiros capítulos de Gênesis, a criação. E aí nós vemos que, a partir ali de Caim, a população cresceu, o mundo cresceu, né? Nós temos a população se tornando grande. E aí nós vemos, então, no relato de Noé, falando sobre uma grande população. Nós vemos aqui em Babel também
uma grande população, mas passando de Babel, nós vemos que o foco bíblico ele muda. Ele não está mais tratando, ou pelo menos o foco não é mais essas grandes nações ou essa grande população, mas Deus está direcionando o seu foco para o seu povo. E aí a gente vê Abraão. Então, a partir ali de Abraão, nós vemos como que as narrativas bíblicas vêm nos mostrando a criação de um povo. É óbvio que nós vemos as histórias das outras nações, mas nós temos que enxergar que o foco ali vem mudando. Deus está tratando do seu povo, está criando um povo para si, formando um povo para si. Nessa história de Babel, nós temos que enxergar como que, eu já disse, né, mas como que a maldade não para, a maldade do homem não para, ela continua ultrapassando os limites, ela continua quebrando recordes. Então, o homem não é só mal, mas ele é mal a ponto de querer chegar-se a Deus, né? Ele é mal a ponto de querer, sei lá, bater lá na porta do céu. Ele está fazendo uma torre para chegar no céu. E um pastor reformado muito bom, J. Carson, ele fala que nessa história de Babel, né, o nome Babel ele vem de Babilônia, e acredita-se que Babel era na Babilônia. Conta-se que lá na Babilônia existia uma torre /templo, né, importante, conhecida, muito. As pessoas que vinham e viam aquilo se impressionavam pelo tamanho. E o Carson fala que eles acreditavam que essa torre estava fundada, o seu fundamento, ali, a sua estrutura, ela era tão profunda que chegava no submundo, que eles acreditavam, né, e que ela chegava até o céu. Essa era a fama que eles tinham, que essa torre tinha. Eles eram um povo reconhecido e eles se achavam também, né, como o centro do mundo antigo ali, então um centro tecnológico, da ciência daquela época, o pensamento avançado, filosófico. Então, eles tinham um entendimento ali de que eles eram o centro do universo, do mundo ali, né, daquele mundo conhecido. E por quem eles eram? Eles eram uma nação avançada para o seu tempo. E eu acho que isso, nós vemos isso, né? Eles construindo algo, uma torre para chegar ao céu, para que eles tivessem renome. Imagine você, uma pessoa muito importante que constrói um monumento para si mesmo, né? É a ideia de você mostrar quem você é. Um rei que constrói uma estátua e as pessoas têm que passar e reverenciar a estátua. É algo assim. É você mostrando quem você é, quão poderoso você é, quão grande você é. E esse povo, nós vemos isso nesse texto, né? Esse povo era assim, eles não tinham temor a Deus e eles queriam tomar a glória de Deus para si. Nós vemos também, irmãos, um outro aspecto importante, a recriação. Deus vem fazendo nova todas as coisas. Nós vemos que no dilúvio, Deus acaba com quase tudo, porque Deus separa sobreviventes, a família de Noé, os animais, e Deus vem fazendo uma nova criação. E aqui nos dá essa ideia também de uma nova criação. Imagina o texto, né? Uma grande nação, uma nação enorme, porque na verdade não existiam nações, existia um único povo imenso, muitas pessoas. E aí Deus vem e separa esse povo, nos traz a ideia de uma quebra, de uma ruptura ali, de como as coisas existiam e uma nova criação. Então, esses são aspectos importantes para a gente enxergar como que Deus vem trabalhando, vem desfazendo as coisas que o pecado faz. Em Babel, nós vemos o juízo de Deus contra a soberba daqueles homens.
e também nós vemos Deus refreando o mal da humanidade. Carson ele também fala que quando Deus separa aqueles povos por nações, de acordo com suas línguas, é uma forma de Deus refrear o mal. É uma expressão da graça de Deus. Por mais que eles continuassem ímpios, homens, povos pagãos, Deus ali, de alguma forma, dividindo eles, Deus refreia o mal. Eles não são mais uma grande nação que buscam cada vez mais poder e ser vistos como alguém com poder. Eles são divididos, separados. Deus está ali refreando o mal de toda a humanidade, porque agora eles são pequenos povos, pequenas nações. Então, nós vemos um princípio de graça nisso, né? Como que Deus vem bondosamente trabalhando. Em Babel nós vemos como a soberba humana faz pensar que coisas da criação de Deus, como que por meio das coisas de Deus, da criação de Deus, nós somos soberbos. Um exemplo é a tecnologia. Eles eram um povo com uma tecnologia avançada. Precisava de uma tecnologia avançada, minimamente avançada, para construir o que eles precisavam. Então, eles não estavam construindo algo pequeno. E era algo diferente do que acontecia em toda aquela região, aqueles povos, aquela época. Eles tinham uma tecnologia, com certeza, diferenciada. E isso também é um motivo de soberba. E nós somos assim, irmãos. Imagine, pense como que nós, com o avanço, seja da tecnologia, da ciência, do pensamento humano, a humanidade, como eu digo, quando eu digo é a humanidade, como que o homem, pelos seus feitos, o homem se torna cada vez mais soberbo e quer cada vez mais independência de Deus. Nós vemos isso nos movimentos históricos, filosóficos dos últimos anos. Iluminismo, racionalismo, tudo isso como que o homem vem tirando Deus, porque o homem cada vez mais se acha autossuficiente. Então, eu tenho a razão. Eu não preciso mais da religião, de mitos, né? Eu tenho a razão. Eu fui iluminado, né? Ou eu tenho a ciência, né? Por que eu preciso de Deus? Se eu tenho a ciência, se eu tenho a tecnologia. Então, isso não é o que nós vivemos hoje, não é algo de hoje. O que nós vivemos hoje é algo de sempre. O homem sempre buscou autonomia de Deus e ele usou o que ele tinha nas mãos. Ele usou... Deus nos deu capacidades, né, para o mandato cultural, para que nós pudéssemos trabalhar o mundo, cultivar o mundo, e o homem usa isso como forma de idolatria a si mesmo, como forma de autonomia de Deus. Rodrigo, eu dei uma pesquisada aqui, de Babel, do dilúvio a Babel foi 130 anos. Ou seja, Deus reseta a população e a próxima geração já quer afrontar Deus. É assustador isso, né? Não é nem algo longe, né? É algo... Não é um povo isolado, não é uma cultura isolada, não são pessoas más diferentes. Nós vemos isso hoje, né? Quando Eclesiastes fala que não há nada de novo debaixo do céu, do sol, é isso. Nós vemos que o homem é continuamente mau. Nós vemos que o homem continuadamente busca ser o senhor da sua vida. Nós podemos olhar sobre isso dos aspectos diversos, filosófico, teológico, como que nós lutamos, muitas pessoas lutam e sofrem contra doutrinas que falam sobre Deus ser soberano, né? Eu acho que, uma opinião minha, a gente fala sobre igreja presbiteriana ou igreja reformada e fala assim, a igreja reformada, presbiteriana, é aquela que crê na predestinação.
eu acho que a teologia, a doutrina da predestinação nem é uma doutrina tão difícil assim de ser entendida, compreendida. Ela é uma doutrina difícil porque ela tira a autonomia do homem, e ela coloca, realça a soberania de Deus, ela fala sobre Deus ser soberano. Eu acho que existem doutrinas muito mais difíceis. Como que a gente explica, por exemplo, para alguém a Trindade? Existe algo mais difícil do que explicar a Trindade? Ou explicar que Jesus é 100% homem, é 100% Deus, e não é 200% nada? Ele é 100% o Deus homem. Como a gente explica isso, né? Eu acho que não tem doutrinas mais difíceis do que essa. Mas quando a gente pensa em doutrina complicada, quando a gente vê na internet discussões, né, teológicas, basicamente isso, arminiano e calvinista. Você é predestinado, sabe? Porque isso toca no homem, toca na autonomia do homem, toca no o homem não é autônomo como ele desejaria ser, como ele deseja ser. Então, isso é um reflexo, né? E isso teologicamente, mas se a gente pensar historicamente a história, se a gente pensar filosoficamente, como que o homem não mudou daquela época? Como que a forma de pensar do homem, como que a filosofia, os pensamentos filosóficos vêm caminhando para a autonomia? E aí um pensamento filosófico cai, né? E cai, nota-se que isso não é possível, ele cai, mas vem outro e toma o seu lugar. Então, é importante a gente enxergar isso, né? Como que hoje, a gente fala assim, nossa, se você tem certeza, se você assistir, sei lá, 2 horas de jornal, algum jornal, ou pegar uma revista e ler lá as matérias, você vai ficar assim, dependendo do jornal, né? Você vai falar assim, nossa, que mundo terrível, como que o mundo pode ser tão mal, né? Como que pode ter se tornado tão mal? Mas isso não é de hoje, isso não é uma novidade. E isso é uma continuidade do que já foi, né? Nós vemos uma repetição das mesmas coisas. Então, acredita-se que Babel estava na Babilônia, e aquele povo se via como um centro, né, cultural, religioso, intelectual, a capital ali do Antigo Oriente Próximo, do que era conhecido. Apesar de achar que estavam perto de Deus, isso é muito interessante, irmãos. Eles estavam subindo para encontrar Deus, para parecer como Deus. Mas, apesar de eles acharem que eles iam bater ali na porta do céu, ali com a escadinha que eles subiram, Deus precisa descer. Eu acho que o texto é até um pouco irônico, que Deus desce para ver eles. A Bíblia mostrando que os esforços deles em querer ser como Deus não valem. Deus vai e desce para que eles pudessem... Deus desce para confundi-los. O texto poderia falar assim, Deus confundiu aquele povo, Deus criou línguas. E o texto fala, Deus desceu. Eu entendo isso como uma ironia, no sentido de mostrar como que todos aqueles esforços são nada diante de Deus. Pode falar. Você falou aí de quando se lesse, né, visse algum ponto que chamasse atenção, e no decorrer aí do estudo, percebe-se que há um esforço mútuo, e eu fico pensando assim, façamos o barro, façamos tijolos, usemos o betume, não sei a que altura chegaram, não sei a que tanto chegaram, mas você imagina uma população inteira totalmente junto nisso, porque na Bíblia não fala que ninguém foi escravizar, igual lá no Egito, vamos escravizar para fazer... Não, eles concordaram. Mas você vê um esforço, você chegar de manhã, em vez de você vir para a igreja, não, tem que fazer tijolo, tem que construir. Então, a vida deles se baseou somente nisso. Deus fez o homem muito mais para isso, para honrá-lo e glorificá-lo. E basicamente sem esforço nenhum, porque Deus quem desce até, como você falou, Deus quem desce até o homem.
O homem, por si só, não consegue subir até Deus, ele tem que fazer um esforço, tem que fazer um esforço mútuo. E mesmo assim, não consegue. E uma energia gasta em algo que não vai dar em nada. Quando nós não éramos da parte de Deus, éramos mortos, fazíamos coisas de mortos, vivíamos mortos, e só depois que Cristo Jesus tornou tudo isso na luz, tornou fácil, tranquilo. Às vezes a gente se debate por coisas, e Deus simplesmente vem e fala, entrega nas mãos, e o mais eu farei. A gente buscar o reino, as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha como que isso é importante, que o Beto falou. Olha onde está o coração deles, o empenho deles. Não é algo simples, não é um trabalho de uma semana. A gente vai, vamos se esforçar aqui, vamos tirar uma semaninha aqui de descanso aqui do trabalho e vamos se esforçar aqui só nisso. Não é isso. É o empenho do coração deles. E isso não é diferente de hoje. Nós não vemos pessoas que vivem suas vidas por qualquer tipo de impiedade, por ideologias das mais diversas, por pensamentos, por causas, e dão a sua vida. Ou, tá bom, então vamos pensar na pessoa comum que está ali trabalhando, estudando e não está vivendo para isso. Essas pessoas, como o Beto disse, elas não são dependentes de Deus e elas não vivem para Deus. Elas vivem para si só. Elas trabalham não como Deus nos ensina, não como nós vemos lá em Gênesis. Nós trabalhamos nós falamos bastante sobre o mandato cultural, sobre o homem trabalhar para a glória de Deus. O homem não busca isso. O homem busca trabalhar para si. O homem busca estudar para si próprio. Ele busca fazer a sua vontade das mais diversas formas, nas diversas esferas da sua vida. Então, não é algo novo. O homem empenha a sua vida na sua adoração a si próprio, as coisas. Tudo, nós falamos isso, mas é importante a gente lembrar. Tudo que o homem faz é naturalmente religioso. Se o homem foi criado para glorificar a Deus, se o homem glorifica a Deus com o seu trabalho, se o homem glorifica a Deus com o que ele faz, manuseando a cultura, criando culturalmente qualquer coisa que ele faça, se tudo isso é para a glória de Deus, então tudo que o homem faz é religioso. E aí nós vemos que esses homens são religiosos. Eles creem, eles são o Deus da vida deles, eles têm deuses quaisquer, sejam, sei lá, talvez ali a unidade, uma única nação, talvez ali o nome daquela nação que seria tão poderosa como nenhuma outra foi. Eles adoram algo. O homem é naturalmente um ser religioso que adora. E apesar do que se diz, né, apesar de achar hoje em dia, né, se diz que o homem é neutro, né, que o homem nasce neutro, que tem pessoas tem pessoas religiosas e pessoas não religiosas. O homem naturalmente é religioso. Tudo que o homem faz para que alguém empenhe sua vida, como o Betão falou, empenhe sua vida numa causa como essa, isso é religioso. Isso não é simplesmente acordei com isso aqui, vamos construir aí uma torre para ficar alta. Não é isso. Isso é religioso. E isso se aplica ainda hoje. E nós vemos um último ponto sobre esse tema, irmãos, e de novo, né, é só uma passada por cima, assim. Mas nós vemos que ali Deus separa aquele povo. Era uma grande nação e Deus, por juízo, Deus refreando o mal, separa aquele povo em pequenas nações, cada um com sua língua. Eles não se entendiam mais. O texto ainda fala que, no final, o verso 8, de start, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Deus dispersou eles. Eles foram separados, cada um foi para o seu canto. Houve essa divisão de povos, nações. E eles não se entendiam mais, eles eram povos diferentes, novas nações. Mas Deus faz isso para refrear ali o pecado. Mas Deus,
de alguma forma não, Deus restaura isso em Atos 2. Quando a gente pensa em Atos 2, já pensa no Pentecostes, né, nos dons do Espírito, né? Quando se fala de Atos 2, se pensa sobre isso. Mas vai muito além do que isso. Em Atos 2, nós, no relato de Atos, né, nós vemos a igreja crescendo, nós vemos os dons espirituais, e aí nós vemos aqueles homens falando em línguas. E aí não é a ideia do que hoje nós ouvimos por aí, línguas estranhas, de anjos, né? E nem é como nós vemos hoje. O relato bíblico fala que as pessoas nações estavam ali juntas, pessoas que não se entendiam, e todos falavam na sua língua, mas eles se entendiam. Então, tinha um japonês, um brasileiro e um italiano, cada um falando na sua língua, e todo mundo se entendia. Esse foi um dom que Deus deu ali para a igreja naquele momento. Isso merece um estudo, né? E eu nem vou entrar no assunto, irmãos. Mas foi um dom que Deus deu ali, naquele momento, para que a igreja se expandisse naquele momento. Deus, assim como outros dons, nós vemos como que Deus age de uma forma especial naquela época, ali no começo da igreja, com os apóstolos, como que Deus capacita eles. Nós não vemos, por exemplo, hoje, pessoas ressuscitando outras. A gente pode até ver alguma igreja que fala isso, né? Na verdade, retificando, né? Mas a gente sabe que isso não é verdade. Mas os apóstolos tiveram poder para isso. Nós vemos os apóstolos ressuscitando pessoas. Isso é um dom que Deus deu ali no começo da igreja para que a igreja expandisse. Isso é algo ali daquele momento. Isso não é algo normativo, que todo crente tem o dom da cura e que se ele estender a mão sobre a cabeça da pessoa, a pessoa vai ser curada ou até ressuscitada. Isso não é algo normativo. Então, ali em Atos, nós vemos como que Deus restaura isso. Se Deus havia separado aquelas nações, agora Deus traz um caminho, uma forma para com que elas se entendessem. E o motivo é redentivo. Se antes Deus estava ali com o povo hebreu, com o seu povo, que ele havia formado, agora Deus não está só ali. Em Jesus nós vemos o evangelho expandindo. Em Atos é isso. O livro de Atos é a igreja se expandindo. Nós vemos as viagens missionárias de Paulo, nós vemos os demais discípulos, apóstolos, todos eles pregando o evangelho, quer seja em Jerusalém ou nos confins. Mas essa é a ideia, a igreja se expandindo. E por isso Deus vem e desfaz o que ele mesmo havia feito em Babel. Então agora é possível. Jesus vem não só para o judeu, mas para os gentios. E para que isso seja mais efetivo, Deus permite, ali naquele momento histórico, Deus faz com que eles se entendessem, apesar de ter línguas diferentes. E nós vemos a progressão disso, né? Por mais que não vamos entrar no assunto, mas por mais que nós não vemos mais isso no sentido bíblico como de pessoas falando em línguas diferentes, mas cada um se ouvindo, né? Não é algo normativo e nós não vemos mais isso. Apesar disso, nós vemos que Deus vem trabalhando. Nós temos muitas facilidades hoje. Hoje nós conseguimos falar, se entender pelo menos minimamente com alguém que vem aqui de outro país, até mesmo um afegão que vem aqui e que fala uma língua totalmente diferente da nossa. Não é um americano, que a gente vai lá, arrisca, 20 palavras que você sabe na cabeça aí, pelo menos o mínimo você consegue direcionar a pessoa. Mas até línguas assim totalmente diferentes, povos muito distantes, diferentes de nós, hoje nós conseguimos ter um relacionamento ou ter uma comunicação mínima para que o evangelho se expanda. Hoje nós temos outras facilidades e Deus tem abençoado isso. Nós vemos a cultura se desenvolvendo para isso. Então, Deus age
de acordo com a sua vontade. Deus, a progressão histórica, cultural, faz isso, né? Faz com que Deus hoje permita que nós não precisemos mais, hoje não é mais necessário que todos, cada um fale no seu idioma e todos se entendam. Porque Deus deu outras possibilidades. Hoje nós podemos viajar, estudar fora do país, é muito fácil, né? Uma pessoa viaja para o outro lado do mundo em poucos dias. Isso não era possível naquela época. Hoje é possível estudar idiomas, isso não existia naquela época tão facilmente. Então, Deus vem agindo na história para que povos sejam redimidos por Ele. Tá? E ali, naquele momento, foi assim que Deus fez. Deus, em Atos, vem redimindo o que Ele... transformando o que Ele havia... aquela separação, aquela cisão que Ele mesmo havia feito. Alguma dúvida, irmãos, sobre Babel? Alguma questão? Então, vamos continuar, irmãos. Esse, eu acho que é um ponto mais difícil e mais... talvez até mais... que levanta informações e uma teologia mais... com maiores doutrinas ou maior relevância. Não que o outro não tenha. Mas eu gosto bastante desse personagem bíblico, Melquisedeque. Alguém lembra quem é Melquisedeque? O que ele fez, o que ele comia, onde ele vivia? É um personagem desconhecido. Eu não me lembro por que eu comecei a estudar ele, mas eu achei muito interessante estudando. Mas, vamos lá, vamos ler o texto e caminhar. Gênesis 14, de 17 a 20. Vou fazer a leitura, irmãos. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão um dízimo. Então, e aí continua o texto. Essa história aqui, esse trecho que nós lemos, Abraão havia saído para a guerra, para a guerra contra os reis de Sodoma, e parece que tem um intervalo aqui. Parece que tem as crianças, meus filhos eles estão brincando, né? Às vezes eles vão falar alguma coisa comigo, eles falam assim: pausa na brincadeira, pausa. Aí eles vão lá, falam comigo, com a Daniela, e eles tiram a pausa e continuam brincando. Parece que aconteceu alguma coisa assim. Parece que pausou aqui o relato, a história que estava acontecendo, e aparece Melquisedeque, que é um personagem misterioso. Esse texto é o único texto onde ele aparece. Em Gênesis aqui. E depois nós temos uma ideia, uma citação, acho que em Salmos, e nós vemos isso em Hebreus. Mas aqui é o único texto é a única narrativa, história onde fala sobre ele. O resto são comentários sobre ele. E nós vemos coisas importantes aqui. Melquisedeque, ele era um crente. Ele era um homem vindo de Deus. Ele era um homem crente. O texto fala que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. E como que a gente acha que um sacerdote... Vocês se lembram o Deus instituindo o sacerdócio? O povo era escravo lá em Êxodo, Deus liberta o povo, Deus manda eles saem, vão para o deserto. Lá em Êxodo 20, Deus dá os 10 mandamentos. Na continuidade, acho que lá para Êxodo 25, por aí, Deus, depois de dar a lei, Deus manda construir o tabernáculo. E aí, depois do tabernáculo, que era o templo de Deus ali, né, a casa de Deus, a moradia de Deus, ali Deus começa a dar as leis, as regras sobre a lei cerimonial, e ali Deus institui o
o sacerdócio, que era o sacerdócio vindo ali eu me esqueci o nome do irmão de Abraão, de Arão. O sacerdócio arônico. Então, todo sacerdote, ele vinha da descendência de Levi. Ele era um levita. Todo sacerdote tinha que ser isso. Ele era a tribo da onde vinham os sacerdotes, né? E eles eram como que descendentes de Arão, né? O sacerdócio vinha a partir de Arão. E aqui em Gênesis, muitos anos antes, centenas de anos antes, na verdade, nós vemos um sacerdote do Deus Altíssimo. Então, isso já soa estranho, né? Nós vemos esse encontro misterioso. Nós somos informados que Melquisedeque era sumo sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, e ele também era o rei de Salém. Aí a palavra Salém pode ser Jerusalém, talvez uma modificação da palavra, né, de Jerusalém, ou talvez é rei de paz. Então é meio difícil de ter certeza. Nós vemos que enquanto Abraão retornava da batalha vitorioso, que ele travou ali para libertar Ló, Melquisedeque aparece, ele traz pão e vinho. E ele abençoa, e o abençoou, recebeu uma 10ª dos despojos da guerra. Então, Melquisedeque vem, entrega pão e vinho, e Abraão lhe dá o dízimo, lhe dá a 10ª dos despojos da guerra. Nós encontramos, em meio a tantos pagãos, um sumo sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro. Tudo isso é meio estranho, né? E Hebreus nos explica como que isso tudo faz sentido. Após ter recebido o dízimo pago por Abraão, ele abençoa Abraão. E naqueles povos, no Antigo Oriente Médio, era sempre o menor quem... Aliás, o maior abençoava o menor. E o menor pagava dízimo ao maior. Então pense, Abraão era o patriarca por excelência, é o maior ali deles. Abraão não era alguém pequeno, pobre. Abraão era um homem de posses, era um homem... ele tinha um exército, ele saiu para lutar contra os reis, e ele... para salvar Ló, e ele venceu a guerra. Ele era um homem poderoso. E aí ele paga dízimo para Melquisedeque. Então ele era um homem grande, poderoso, de alguma forma. Na relação sobre isso, né? Na relação entre eles, o menor paga dízimo ao maior, e reconhecendo a sua superioridade, e o maior abençoa o menor. Nós podemos concluir que, de forma clara, a superioridade de Melquisedeque sobre Abraão. E o relato de Melquisedeque se resume a esses 3 versículos. E o que nós sabemos mais sobre ele? Vamos abrir em Salmo 110, irmãos. Salmo 110. Vou fazer a leitura. Disse o Senhor ao meu Senhor. Só uma observação. Esse é um salmo de Davi. Davi quem está falando isso. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Esse é um texto messiânico, irmãos. Davi está falando do Messias que viria. Davi está falando de Jesus. Davi está falando que, no verso 2 aqui, que Deus enviaria de Sião, né, do povo de Deus, o rei, o cetro. Tem a imagem de um rei. O rei que viria e dominaria sobre os inimigos. Jesus, ele é o rei por excelência. Verso 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergido da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 5 fala: o Senhor à tua direita, no dia da sua ira esmagará os reis, e continua. O que Davi está falando aqui? Davi está fazendo uma profecia. Viria o Messias. O Messias seria o rei, o maior dos reis. Ele viria de Sião, ele viria ali do povo de Deus, de Jerusalém.
E o rei, o Jesus, o Messias, ele não é só o rei. O verso 4 fala que ele seria também um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa é uma profecia que diz que Jesus, ele é rei e ele é sacerdote. E isso é importante, irmãos. Eu faço uma observação aqui, um parênteses. Pode até parecer, não sei se soa como algo, sei lá, bobeira. Mas isso é importantíssimo, irmãos, porque assim, nós vemos que Jesus é quem ele é pelos seus ofícios. Nós também já tratamos sobre isso. O ofício de rei, de sacerdote e de profeta. Nós somos salvos por Cristo porque ele é sacerdote. Se antes o povo tinha que vir entregar suas ofertas e tinha todo aquele sistema sacrificial, Cristo, ele é o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o sacerdote que vem antes de Arão. É o sacerdote por excelência. Ele oferece o sacrifício perfeito. Às vezes pode parecer que isso é só uma informação irrelevante, porque o que importa é Jesus vir se oferecer como sacrifício em nosso lugar. Mas a Bíblia ela é coerente. A história bíblica é coerente. Tudo que aconteceu é uma progressão da verdade. Deus vem trabalhando. Deus não queria que simplesmente aparecesse alguém lá. Precisava ser um sacerdote. Jesus é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele não é um sacerdote. Jesus é de Judá. Por isso que Jesus é rei. Ele é descendente de Davi e ele pode ser rei. Ele não poderia ser um levita ao mesmo tempo e ser um sacerdote. Ele é, então, um sacerdote de uma ordem anterior. Hebreus fala isso, a gente vai ler, irmãos. De uma ordem anterior. Ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Jesus é o rei que reina sobre o universo, sobre o reino cósmico, sobre o reino visível, como nós já estudamos. Arsênio deu essa aula. Mas Jesus não é só isso. Jesus ele é o profeta que vem falar de Deus. Nós vemos em todo o seu ministério Jesus pregando o evangelho. Eu vou falar sobre isso à noite no culto, mas Jesus vem pregando o evangelho. Jesus vem curando, pregando o evangelho e eu não lembro o texto, mas Jesus vem trabalhando. O seu ministério é isso, pregação do evangelho. E Jesus fala não só das coisas de Deus como algo qualquer, como algo que ele ouviu. Jesus fala com propriedade. Ele é o próprio Deus. Ele não fala das coisas de Deus como os antigos profetas falavam. Deus falava aos profetas e os profetas falavam ao povo. Deus fala de si mesmo para o povo. Deus prega o evangelho, o seu próprio evangelho para as pessoas. E Jesus, ele é sacerdote. Ele não veio só morrer por nós. Ele veio oferecer o sacrifício devido, como era devido, como a lei prescrevia. Se simplesmente um homem qualquer, de qualquer tribo, de qualquer que não fosse sacerdote, oferecesse um sacrifício, vocês se lembram que aconteceu com Saul? Saul foi destituído do seu reinado ali naquele momento, apesar de vários pecados e erros repetidos, mas quando ele oferece sacrifício, sem ele poder oferecer esse sacrifício, ele não era sacerdote, Deus ali destitui do seu reinado. Jesus, ele é sacerdote. Ele pode oferecer o sacrifício. Ele não é apenas o sacerdote. Ele é também a oferta entregue. Por isso que ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, como Hebreus fala, o sacerdote perfeito, maior do que os outros. Ele é a oferta perfeita, maior do que qualquer uma. Esse texto de Salmos ele é importantíssimo porque ele une os ofícios de Cristo como rei e como sacerdote. Algo que não acontecia, não era comum no Antigo Testamento. Nós vemos algumas poucas outros personagens que juntam ofícios. Davi, nós vemos o Salmo 110 é uma profecia de Davi. Davi era profeta, Davi era rei, e Davi também oferece sacrifício. Davi também era sacerdote. E Cristo é maior do que Davi. Dá para enxergar como que há uma progressão da teologia bíblica, uma progressão bíblica de tudo, como que a salvação vem tomando forma.
não estamos falando ali dos primeiros holocaustos ali de Abel e Caim, nem dos sacrifícios levíticos. Tudo vem tomando forma e vem caminhando para Cristo. É importante a gente ter essa noção de enxergar como que tudo na Bíblia tem um porquê. Não são textos soltos, aleatórios, juntados ali por qualquer pessoa. Tudo ali vem fazendo sentido. A teologia vem crescendo. Existe um desenvolvimento. Não sei se alguém percebeu, mas ali no canto ali em cima, meus PowerPoints sempre tem easter eggs, sabe? Aquelas coisinhas secretas assim, ó. Tem uma plantinha crescendo. Eu coloquei por isso, porque existe um desenvolvimento, existe um crescimento natural do Evangelho. E nós vemos como que é necessário. Cristo ele precisa ser o sacerdote, ele precisa ser o profeta que fala das coisas de Deus. O maior profeta talvez, eu acredito que seja o maior profeta que nós tivemos, tirando Cristo, é João Batista. Mas João Batista é ínfimo perto de Cristo. Cristo falava dele mesmo, ele pregava a si mesmo para as pessoas. Como é importante isso, como é importante a gente compreender isso. Já falei sobre isso. Vamos abrir, irmãos, Hebreus 7. Hebreus 7 vai explicar tudo isso, deixar tudo isso mais claro. Vou fazer a leitura, irmãos, começando no verso 1 mesmo. Porque só um parênteses, né, antes de começar. Hebreus é um texto, uma epístola onde o autor trata muito sobre o Antigo Testamento, sobre as leis cerimoniais, sobre o sacerdócio, e ele vai pegando tudo isso e mostrando como que Cristo é maior. Cristo é maior do que os sacrifícios, Cristo é maior do que os sacerdotes, Cristo é maior do que a lei. Então ele vem pegando tudo que que os hebreus conheciam, era uma epístola aos hebreus, então ele falava sobre o que eles já conheciam, ele vai pegando tudo que eles conheciam e aplicando a Cristo, mostrando como que tudo isso apontava para Cristo e como que Cristo era maior do que tudo isso. Então, capítulo 7, a partir do verso 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Isso é sobre o nome, né? Se é rei de Salém, o que é o rei de Salém ou rei de paz? É uma interpretação sobre o significado. Melquisedeque é sem pai, é sem mãe e sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Também não vou entrar no assunto, irmãos, nem tenho capacidade para isso, mas há uma discordância. Alguns acham que Melquisedeque era um homem e outros acham que Melquisedeque era uma teofania, era Cristo encarnado. Isso não vem ao caso. O que importa é que seja uma teofania, seja um homem. O texto nos dá a entender que não era um homem, né? Eu vou mais para essa linha. Ele era sem pai, sem genealogia, sem mãe. Ele não teve início de dias, né? Mas então o texto vem falando sobre o Melquisedeque até aqui o verso 3, como nós lemos. Continuando. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandato de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham descendido de Abraão. Então, o texto vem falando agora dos sacerdotes levíticos, dos sacerdotes que vêm após Arão. Eu vou pular um pouco, irmãos, para esse texto é comprido, mas acho que verso 11.
Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então, por que precisaria de um outro sacerdote? Pois quando se muda o sacerdócio necessariamente também se muda, também há mudança da lei. O texto continua, irmãos, eu vou pular aqui, verso 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui está falando sobre Cristo. Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E eu não vou passar por outros textos, mas Hebreus ele repete outras vezes que Jesus ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele fala que ele é o sumo sacerdote, maior do que todos os outros sacerdotes e sumos sacerdotes. É a ideia de que Cristo é quem vem. Lá no Antigo Testamento nós já vemos em Gênesis Cristo sendo prefigurado como aquele que traria a salvação. Fica claro a figura de Cristo em Melquisedeque, no relato de Gênesis 4, que traz pão e vinho. Olha a importância de se trazer pão e vinho, né? Como que isso liga a ceia, e a ceia fala sobre o quê? Sobre o sacrifício de Cristo, como tudo isso tem relação. Ele traz pão e vinho, pode fazer referência à ceia. Muitos acreditam que Melquisedeque pode ser uma aparição de Cristo pré-encarnada, né? Uma teofania. Cristo é um sacerdote, segundo a linhagem de Melquisedeque. Ele é profeta e ele é rei, porque ele é da tribo de Judá. Então, ele consegue unir esses atributos. Quando a Bíblia fala sobre Cristo, ela não está falando de alguém que nasceu do nada e uma história que começa na promessa do anjo Gabriel. Não foi ali em Mateus 1, em Lucas 1, que a gente vê... Jesus começou ali. Se você ler Mateus 1, você vai ver que Mateus está escrevendo para Hebreus e ele mostra a genealogia a partir de Abraão. Ele fala assim, sabe o Abraão, pai de vocês, o patriarca que vocês adoram? Jesus é descendente dele. Aí Mateus passa por Davi. Sabe Davi, o melhor rei que vocês tiveram, que vocês se lembram dele? Jesus é descendente dele. E continua. E Mateus vem mostrando, apresentando como que, na verdade, Jesus não é só descendente deles. Jesus é infinitamente maior do que eles. Então, Jesus não é uma história que começa ali nos evangelhos, em Mateus, em Marcos ou em Lucas. Nós vemos Jesus prometido em Gênesis 3. Nós vemos aqui como que já se aparece, se prefigura o sacrifício de Cristo, o sacerdócio de Cristo. Essa conexão é muito anterior e ela faz sentido. Ela também não é algo solto. Ela precisa fazer sentido. Esse plano vem se desenrolando na história do povo hebreu. Por isso Jesus pode ser o sumo sacerdote, aquele que oferece o sacrifício perfeito e final. Irmãos, alguma dúvida? Eu tenho que passar correndo para poder concluir tudo. E Abraão também, irmãos. Abraão é mais difícil ainda porque Abraão é uma história longa. Nós temos o relato de Abraão é bem longo, várias pequenas histórias. E eu acho que a gente mal vai conseguir entrar no assunto, mas vamos lá, irmãos. Gênesis 12. Voltando, um pouco, a gente leu Gênesis 14. Gênesis 12, nós vemos Deus vindo a Abraão e o separando e entregando a sua promessa a ele. Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós temos a promessa que Deus dá a Abraão. Deus manda ele sair
para uma terra que ele não conhece, mas que Deus vai mostrar. Deus promete uma terra para ele. Verso 2, Deus promete que ele seria uma grande nação. Lembre-se que Abraão não tem nem filhos nesse momento. O verso 3 fala que todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio dele. Então, Deus deu 3 promessas para Abraão. 3 grandes promessas. Nenhum local da Bíblia nós vemos, eu acho importante ressaltar isso, né? Nada falando que Abraão foi escolhido por mérito. Noé não foi escolhido por mérito. Ninguém foi escolhido por mérito, né? Nós vemos que Deus escolhe os seus filhos, aqueles quem ele usa por graça. Deus dá essas 3 promessas: a terra prometida, uma descendência numerosa e abençoar as nações. E eu quero passar só um ponto, irmãos, dos que eu tinha, mas eu acho um ponto extremamente importante, e aí quem for dar a próxima aula pode dar continuidade. Gênesis 15. No Antigo Oriente Próximo, aqueles povos, eles não eram, apesar do que talvez nós pensemos, eles não eram tão... acho que a tendência é achar que eles eram quase primitivos, assim, de bater estaca para matar o dinossauro, né? E não era isso. A arqueologia nos mostra, por exemplo, contratos, né? Eles faziam contratos de uma venda de uma propriedade, por exemplo. Então, nós vemos o Egito avançadíssimo tecnologicamente, a medicina. Então, esse é um mito do nosso tempo. Assim, eles parecem muito arcaicos, mas eles não são. Havia um sistema judicial já bem constituído. E para aquele povo, se eu fosse vender uma casa para o Lucas, o que eles faziam? Existiam contratos, eles tinham contratos entre eles. E o que era algo comum entre aquele povo, entre aqueles povos, né? Quando eles iriam firmar um contrato, eles faziam o seguinte: eles pegavam animais e cortavam os animais no meio. Eles colocavam uma parte dos animais de um lado e outra parte dos animais do outro. E as 2 pessoas passavam no meio desses animais. E quando eles faziam isso, eles estavam fechando o contrato. Era o seguinte: era como se eles estivessem dizendo assim: se eu não cumprir a minha parte do contrato, eu estou vendendo minha casa para o Lucas. Se eu não cumprir a minha parte do contrato, que é entregar minha casa para você, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. E se o Lucas não cumprir a parte dele, que é me pagar o devido da casa, que aconteça com ele o que aconteceu com aqueles animais. E aqui em Gênesis 15, nós vemos os versos 5 a 18, nós vemos isso. Como que Deus, ele não está firmando um simples contrato com o povo. Ele está firmando a sua aliança. Nós tratamos, né, algumas aulas sobre Deus, sobre a aliança de Deus para com o homem. E aqui Deus está firmando a sua aliança com Abraão. Vamos ler a partir do verso 5, irmãos. Então, Gênesis 15, verso 5. Então conduziu-o até fora e disse: olhe para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhes disse: será assim a tua posteridade. Continuando, né? Eu não vou ler todo o texto, irmãos, mas a partir do verso 12. Então, Deus está reafirmando a lei, a aliança. Ele está falando reafirmando que Abraão seria o pai de uma grande nação, as nações seriam abençoadas por ele teria uma terra. Verso 12 diz o seguinte: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então, lembra de Êxodo 20, quando Deus vai dar os 10 mandamentos? É muito semelhante. Trevas, algo aterrorizador, não, aterrorizador está errado. Algo aterrorizante. O povo, Abraão devia olhar aquilo, e não é algo no sentido de medo de algo feio. Quando a gente pensa de medo, é algo feio, né? Mas é o tamanho, a grandeza de Deus. Como que um Deus soberano pode parecer diante de um homem finito e miserável. Então, essa é a ideia, a gente vê isso em Êxodo 20. E a gente vê em outros textos, né?
Então, Abraão teve um sono profundo. Caiu um sono profundo sobre Abraão. Não é algo natural isso aqui, tá? Não foi só a sonequinha da tarde que estava dando o horário. Deus faz com que ele tivesse um sono profundo. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus já está falando sobre o êxodo lá, né, o povo preso no Egito. Mas eu também julgarei a gente que tem a sujeitar-se, e depois sairão com suas riquezas. Verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor a aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, e o texto continua, irmãos. O que acontece aqui? Aparece um fogareiro e uma tocha de fogo que passa entre os pedaços. Abraão não passa por ali. E aqui é a ideia do seguinte: é uma representação de Deus. Essa é uma teofania. É Deus representado ali, passando entre os pedaços. Abraão não passa. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Deus está dizendo: eu vou cumprir a minha parte da aliança. Você vai ter você será o pai de uma grande nação. Vocês terão uma terra, e as nações serão abençoadas. Mas além disso, né, toda a aliança, tudo que a aliança de Deus representa, Deus está falando assim: eu vou cumprir minha parte dessa aliança, desse contrato. Esse contrato não vai ser quebrado por mim. E Deus está falando o seguinte: você, a parte da aliança de Abraão, eu estou passando por mim e por você. Eu não vou, eu vou pagar pela minha parte do contrato, e eu também pagarei pela sua parte do contrato. Então, Abraão não precisa passar. Na verdade, ele não passa. Deus está falando assim: eu arco com tudo isso. Vai acontecer. A aliança está sendo instituída. Haverá redenção. A aliança de Deus, ela visa a redenção. Haverá redenção apesar de você. Porque se Deus esperasse de Abraão ou de qualquer outro homem, essa aliança seria quebrada fatalmente. Então Deus está falando assim: isso vai acontecer, e eu vou pagar tanto por mim, pela minha parte do contrato, quanto pela sua. E é isso que nós vemos em Cristo, irmãos. Nós não vemos como isso também prefigura Cristo? Cristo pagando pela nossa parte do contrato. Se você ler Deuteronômio 28, Deuteronômio 28 é um texto muito importante para entender o Antigo Testamento. Ele fala sobre as bênçãos de se cumprir a lei e as maldições de se quebrar a lei. Então ele fala muitas coisas que aconteceriam, como o povo seria abençoado por estar seguindo a lei de Deus, né, dando continuidade na aliança e obedecendo a Deus, mas ele também fala sobre o que vai acontecer. E nós vemos que o relato do Antigo Testamento inteiro é Deus, o povo sendo punido pela quebra da aliança, e tudo que Deus estava falando em Deuteronômio 28 vai acontecendo. E aí nós vemos Cristo vindo como a maior demonstração da graça, da aliança, como aquele que viria de uma vez por todas para trazer a salvação. E ele paga. Cristo é Deus. Cristo paga pela parte do contrato de Abraão, pela parte do contrato de Davi, pela parte do contrato de mim e de todos aqui. Porque nós somos incapazes de manter a aliança. Nós somos incapazes de manter esse contrato intacto. Então, como que tudo isso vem trabalhando a graça de Deus redentora, a graça de Deus que vai culminar em Cristo na salvação. Irmãos, alguma dúvida, algum comentário? Fica para o reverendo Lucas dar continuidade na história de Abraão. Mas, obrigado, irmãos. Deus abençoe, que nós possamos ler a Bíblia entendendo, olhando para esses pontos de vista, né? Olhando como que a graça de Deus Às vezes a gente pensa, né, fala sobre o pacto das obras e o pacto da graça. Parece que o pacto da graça vem só em Jesus. Mas como que Deus
é gracioso desde Gênesis 3, como que a graça vem sendo repetidamente afirmada, e como que Cristo também vem sido afirmado e confirmado até lá no Novo Testamento para que nós possamos ter salvação. Meus irmãos, Luiz Fábio.